Está no ar o programa Palavra Viva. Olá, boa tarde! Programa Palavra Viva, fé que restaura. Eu sou Sheila Cristina, estou com vocês até às 18h30, 6h30 da tarde, aqui neste programa da Palavra Viva Church, que nasceu aqui em Florianópolis, hoje está espalhado em vários lugares do mundo. E o que a gente quer aqui é contar um pouco da história nossa, da nossa igreja, de como tudo começou, como está essa continuidade, esse encontro de gerações. Nós tivemos aí o programa inicial na segunda-feira, com toda a família, o Bispo Flori, a Bispa Suzy, o Pastor Tiago e o Pastor Lucas. Ontem tivemos aqui o Pastor Dionei falando sobre os sinais da volta de Jesus. E como a gente combinou lá segunda-feira, a gente ia voltar hoje para continuar falando sobre essa transição de gerações na igreja, né? O Bispo Flori começou a igreja lá em 1989, hoje está passando o bastão, digamos assim, para os seus filhos, o Tiago e o Lucas, mas de uma forma tão linda, uma forma tão sobrenatural, e ele tem muito a nos ensinar sobre liderança. E no programa de segunda-feira ele falou que tem três tipos de liderança, né? O gerar, o formar e o fazer. O fazer, formar e gerar. Então, estou aqui, vou dar boa tarde aqui para toda essa família linda que a gente ama muito, Bispo Flori, Bispa Suzy, Pastor Tago e Pastor Cuca. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Palavra Viva, Fé que Restaura, aqui na Sara Brasil FM, também transmitido para Porto Alegre, onde temos igreja no Hotel De Ville. Tudo bem, Bispo? Tudo jóia, e vamos reforçar, né? Hotel De Ville, domingo foi uma bênção, foi um poder de Deus derramado com muita unção, e a gente quer dar algumas informações importantes para que o público de Porto Alegre, que é a minha terra, né? Ali eu me reencontrei, né? Na verdade, eu saí de Porto Alegre por alcoolismo, que eu bebia muito e vim embora, tomei um porre e vim embora para Florianópolis, literalmente para ter coragem de sair de lá, né? E aqui Deus transformou minha vida completamente. Tive uma experiência com Deus lá aos 14 anos de idade, e depois eu não consegui me firmar no Evangelho, né? Fui curado de ataque epilético, né? Verdade, Bispo, isso é bem importante. Algumas pessoas na igreja não sabem disso, exato, né? Exato. Porque epilepsia para os médicos ainda é, nos tempos atuais, um grande desafio. E o Senhor tinha crises muito grandes, né? Eu tinha crises a cada 8, 10 dias. Aí era um desespero, porque o pai e a mãe geralmente estavam sozinhos em casa. Aí eles tinham que correr tirar a língua para mim não engolir a língua. A gente era muito pobre, não tinha como se locomover. O pai tinha que correr no vizinho, que tinha um gordinho, não me esqueço, para me levar a 40 quilômetros, que era o hospital, e lá eu ficava hospitalizado 4, 5 dias, até sair, tomava Gadernal 100, eu não me esqueço disso, né? E então, com 14 anos, a minha irmã, a Tereza, a gente vê uma experiência assim, muito louca em casa. Isso, às vezes, as pessoas não entendem. Isso é bom entender, né? A minha irmã Tereza, ela era uma mulher muito bonita, mas muito bonita. Uma morena, eu tenho a foto dela, de casamento dela aqui, uma coisa fantástica, né? E a minha irmã Tereza era solteira, e aí ela correu. A minha irmã mais nova, Sônia, né, um pouquinho mais velha do que eu, ela foi no barranco que passava a estrada na frente de casa. E lá tinha um monte de vela, com um alfinete fincado e tipo uma bruxa, uma pequena bruxa. Um trabalho. A minha irmã, a Sônia, pegou aquele pacote e saiu correndo. E a Tereza, eu não esqueço essa cena nunca mais na minha vida. A Tereza estava lavando roupa. Mas assim, ela é uma pessoa extremamente normal. Só que quando ela se encontrou com a Sônia disse: Tereza, olha aqui o que eu achei. Quando ela viu essa bruxa, esse trabalho com velas e tudo, ela enlouqueceu. Eu não estou falando assim de um fato comum. Ela
integralmente ela enlouqueceu. Nossa, que forte. Era chegando um final de semana, era uma sexta-feira, e a Tereza sempre colocava rolo nos cabelos, né? Para estar arrumada no sábado. E ela começou a arrancar os rolos do cabelo, a gritar. E eu me lembro que mobilizou os vizinhos tinha 7 homens. Para segurá-la. E não conseguiu segurá-la. Nossa. E nisso a minha irmã praticamente ela começou a ter crises de loucura. Ela casou e foi morar em Esteio, no Rio Grande do Sul. Lá ela se converteu. Certo. E foi liberta, porque era uma possessão maligna, era uma feitiçaria, o pastor tinha um dom muito grande, o pastor Osmar Neves, hoje que já está com Jesus, né? E aí eu fiquei doente. Eu fiquei com epilepsia. Depois disso, Depois disso eu fiquei com epilepsia. Isso dos 7 aos 14 anos. 7 anos de crise. Exatamente, de crise. Imagina os pais. Gadernal, desespero, medo de eu morrer. Eu com criança com medo de morrer. A mãe desesperada, porque eu sou filho mais novo, com medo que eu morresse. O pai com medo que eu morresse. Porque eu tinha uma afetividade muito grande com o pai. E isso é muito importante, porque nós estamos numa reunião de família, estou falando um pouquinho demais, mas depois eles vão falar também. Mas eu acho que esses detalhes são importantes, porque relacionamento ele é simbiótico. Sim. Né? Ele carece de uma afetividade. E a mãe, quando me ganhou, ela ficou há 5 meses hospitalizada entre a vida e a morte. E nesses 5 meses, o meu pai me criou. Foi o vínculo maior. E me pegava no colo, porque eu chorava muito, porque eu queria mamar. Imagina. E ele me dava a mamadeira. Então, assim, hoje meu pai está com Jesus, né? Morreu aos 97 anos, mas o meu vínculo de intimidade com ele era algo... não tenho como eu explicar. E era com ele e com o Quincas. Porque o Quincas muitas vezes saía mais cedo do trabalho. Era o irmão mais velho, o Quincas? Não, ele é eu acho que é o terceiro da família, né? Mas o Quincas, ele é fora do comum. Ele saía mais cedo do trabalho, de medo de que eu chegasse às 6 horas da tarde e desse crise. O ataque epilético, né? Desse a crise e não tivesse quem ajudasse a mãe ou quem pudesse correr com velocidade para me levar para o hospital. A família toda ficava em estado de pânico? Em estado de desespero, né? Em alerta, né? Em alerta, exato. E foi exatamente com 14 anos, a Tereza estava morando em Esteio, me chamou lá e disse, eu vou te levar num lugar e você vai ser curado. Eu disse, então, vamos lá. Só que ela foi, depois eu fui. Daí, quando eu fui, eu sentei atrás na igreja, bem lá atrás, no último banco. Adolescente, 14 anos. No último banco. Aí, o que aconteceu? Aconteceu uma loucura. Porque estavam todos ajoelhados, eu não me esqueço, porque eles eram muito fechados, assim, no sentido dogmático da oração de joelho, todo mundo virado para o altar, ninguém levantava a cabeça ou levantava os olhos, porque o pastor era queixo duro, ele levava a igreja ali no freio mesmo, né? E ninguém. E de repente o pastor começa a falar em línguas, e o cara começa a interpretar, e eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha entrado. Mas quando o pastor falou em línguas, me veio a clareza, mas clareza para mim, como só ao meio-dia, que aquilo era Deus falando. Nossa, que forte. Não era algo assim que eu nunca tinha sabido que nem primeiro lugar que entrou numa igreja que existia a língua, não tinha esse tipo de noção. Isso para mim é uma loucura. Mas quando ele começou a falar em línguas, mas caiu uma convicção em mim que era Deus falando. Tanto é que caiu uma convicção em mim que eu levei um choque tão grande que eu me joguei debaixo do banco da igreja. E eu comecei a chorar compulsivamente. Daí eu não esqueço que o cara que estava interpretando disse, você que está aí atrás, vem aqui da frente, porque tu vai ser curado hoje. Nossa. E eu fui para frente. E eu recebi a oração do pastor Osmar, o qual sou muito grato a ele, a Deus pela vida dele. E eu fui
completamente curado. Nunca mais deu crise epilética? Eu voltei para Carazinho, né? Com 14 anos, então, de idade. Para Carazinho, o pai preocupado, né? Eu tomando Gadernal e o Gadernal me fazendo mal. Daí o pai marcou em Passo Fundo, eu fui lá, eles fizeram um exame neurológico, que aquilo era muito grande, e eu não me esqueço até hoje do nome do médico, que chamava Luiz Carlos Prates, né? Ele chegou e entregou para o Prates os exames, ele disse: seu Juca, eu não posso lhe explicar, mas o teu filho não tem mais nada. Nossa, ele está liberado para viver, para jogar bola, para viver, mas ele não tem mais nada, ele está integralmente com o cérebro perfeito. O que é impossível para o homem é possível para Deus, né? Deus. Então, se você está aí ouvindo a Sara Brasil FM, não é por acaso. E se você está passando por crises epiléticas ou por alguma doença e que os médicos até lhe desenganaram, saiba que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Você ouviu a história de vida do Bispo Flori, hoje líder da Palavra Viva Church, igreja aqui de Florianópolis, que conta que aos 14 anos ele foi curado de epilepsia e nunca mais voltou. Então essa história é para você se fortalecer e saber que isso pode acontecer com você também. Nós vamos para uma música agora do Ministério Avivar, ligado à Igreja Palavra Viva, e depois a gente volta com esse bate-papo com a família Palavra Viva aqui, o Bispo Flori, a Bispa Suzy, Pastor Tiago e Pastor Lucas. Vamos ficar com o último lançamento, Êxodo. O meu clamor subiu aos céus e o Senhor ouviu minha voz, lembrou de sua promessa a mim e disse que não estou só. Jamais esquecerei do que fez por mim. A ti eu cantarei, aleluia. Em todo tempo eu vi teu cuidado sem fim. A ti eu cantarei, aleluia. Luz a mim, o impossível me fez ver. Tu és fiel até o fim. Tu és fiel até o fim. Jamais esquecerei do que fez por mim. A ti eu cantarei, aleluia. Em todo tempo eu vi teu cuidado sem fim. A ti eu cantarei, aleluia. Você ouviu o último lançamento do Ministério Avivar, Êxodo, uma composição sua também? Não, o Gustavo veio com essa música. Ele nunca tinha composto, é engraçado. O Gustavo, ele sempre interpretou, é um baita intérprete, você viu agora pela canção, né? Sim. E foi uma das primeiras composições assim, que ele falou assim, nossa, eu quero parar e compor. Ele parou, ele compôs ela, depois ele trouxe pro grupo. Todas as canções que você ouve no Ministério Avivar são assim, desde Maranata elas são assim. Ele trouxe, a gente mexeu em grupo, a galera ajudou ele também, fez o arranjo. E essa daí é uma versão que é especial, né? Porque ela foi feita lá
na cabana, né? Uma das cabanas que a gente tem lá no sítio. A gente gravou Milagres, essa e a The Wind. Também Foi a a galera... despedida, né? Foi a despedida lá na cabana, que a gente não tem mais o Tudo sítio começou lá, né? Isso, Então, continuidade, agora A temos gente que... fez um projeto de despedida, basicamente, lá do ambiente que a gente gravava. E estão bem legais. A The Wind a galera vai ouvir daqui a pouco também, pelo Todas Gustavo. as músicas do Avivai estão bem lindas, bem profundas e Sim. que nos levam muito à presença de Deus, né? Vamos voltar aqui, Bispo. No programa de segunda-feira, o senhor falou que existe uma diferença entre formar, formar e gerar líderes. Partindo do pressuposto que o bispo é um formador de líderes e que conseguiu formar dentro dessa liderança os próprios filhos, porque o desafio é maior, né? Santo de casa não faz milagre, 30 né? anos de caminhada. Não é verdade, Cuca? Né? Tem aquela expressão, aquele provérbio popular, santo de casa não faz milagre, né? A gente sabe que o desafio é maior, a gente lidar com a família, né? Nessa transição de liderança também, né, Bispo? A gente tem assim, a diferença entre você fazer, formar e gerar. O que as pessoas hoje estão trabalhando? Existe muito métodos de fazer, não é? Então, do tipo, você entra no lado de um funil e tu sai do outro lado pronto, né? Como é o seminário, eu vou fazer. Aí vem a parte formar. O formar é a parte mais difícil do que se possa imaginar. Desafiante. Porque como é que tu vai formar? Não é assim. Agora, os dois aspectos que se faz, a gente não menospreza, porque dentro desses dois pontos tem as pessoas que são assim. No entanto, eu creio em gerar líderes. Nós temos hoje pessoas que elas não são formadas líderes. Elas se inspiram naquilo que a gente faz. Isso é a diferença. Veja bem, a lei, ela foi feita, né? E ela foi trazida através de Moisés, através de um servo. Jesus, ele já foi gerado no ventre de Maria, não é? Veja bem, quando o Senhor falou com Abraão, ele disse, aquele que será gerado de ti, esse será o meu herdeiro. Ou seja, formar líderes não tem nada a ver com comportamentalismo. Fazer líder piorou. São duas palavras que eu não uso. E as piores experiências, só para constar aqui, as piores experiências que a gente teve com liderança foi de líderes que não foram gerados. Líderes que já vieram prontos de outras instituições, porque a igreja não é uma empresa onde se tem uma cartilha e você apenas reproduz. Os protocolos, né? A igreja tem uma linha espiritual, né? Principalmente. Sim. Então, se aquilo não for recebido, não for entendido pela pessoa, a pessoa vai tentar fazer, e aqui não é sobre fazer, né? E o gerar é útero, né? Sobre o gerar é útero, né? Exatamente. A Bispa Suzy aqui, que é psicóloga, né? Pra quem não sabe, e é um exemplo também, porque fez psicologia, depois, não vou falar velha porque é uma palavra que eu não gosto, mas depois de muita experiência, não fez na juventude, fez depois os filhos... 42 anos, entrar para uma universidade, lidar nos bancos escolares, com pessoas muito mais jovens, esse conflito de gerações, esse confronto de ideias, e ela fez psicologia até para auxiliar no ministério, né, Bispa? Porque tem a parte espiritual e tem a parte humana, né? E nesse tema do gerar é interessante porque eu posso fazer assim uma analogia com a questão também dos processos das fases na vida de uma criança. Sim. Então, assim, a criança já nascida, ela tem a sua própria personalidade, aquilo que ela é, aquilo que está nela, né, que vem dela mesmo. O que os pais contribuem nesse processo, que deveria ser o recomendável, né? Ele contribui na orientação, na informação, para que elas tenham experiências e formem assim o caráter, aquilo que ela vai ser como cidadão, a sua personalidade. Onde há um problema quando os pais são ausentes, certo, e outras pessoas com suas grandes influências acabam influenciando no caráter daquela criança, na personalidade, ou quando ele se projeta demais na vida de uma criança.
querendo que a criança Exatamente. reproduza exatamente quem ele é como pessoa, Sim. sendo que a criança tem a sua Própria própria personalidade. personalidade. Então, por exemplo, vamos dizer aqui do Tiago e o Lucas, né? O Tiago sempre foi mais tranquilo nesse sentido, o jeito mais, né? Assim, o jeito dele. Então, nesse sentido, o incentivo era muito bem-vindo, né? O colocar. Agora, o Lucas, não, ele tinha que entender, porque ele insistia naquilo que ele achava que era certo. Lutava. Então, Até assim, hoje. até hoje. Então, assim, o que acontece? Os processos são diferentes, porque, obviamente, todas as personalidades são diferentes. Mas, porém, quando você molda, né, quando você entende o que você pode contribuir, então, eu penso que o processo de igreja foi igual, né? Que isso Exatamente. que o Flori, como bispo, ele imprimiu, que é o processo da convivência, da personalidade, cada um tem o seu jeito de E ser. respeitando a individualidade. Isso, não cria aquele modelo único de líder, né? Exatamente. Que vai ser todo mundo em série, né? E cada um tem sua particularidade, né? Exatamente. Porém, com uma mensagem, com uma visão Única. única, Ótimo. né? Uma Meu pai percepção. sempre falou uma coisa. Nossa, não, a gente nunca tinha falado sobre isso, mas é exatamente a verdade. Para eu fazer algo, eu tenho que entender. Se eu não tiver engajado, não conta comigo. Isso com todos nós, né? Se a gente entende, é muito mais fácil a É gente muito abraçar mais uma fácil. causa, né? E muito mais mais fácil a fácil. gente se envolver, né? Verdade. E aí que está a importância do gerar líder. Porque o líder gerado, ele tem uma outra consciência. O líder feito, por exemplo, como o Lucas falou, o líder feito, chega um cara na tua igreja. Ele vem de uma outra denominação. Aí ele é totalmente Viciado, né? uma pessoa Viciado viciada. em Daí eu faço ele líder na minha igreja. Eu boto ele em cima do altar, em cima do púlpito. Quando eu vejo, ele está desconstruindo tudo O aquilo que que ele você construiu. produziu. Aham. O líder gerado, então, por que as pessoas hoje me questionam por que eu não trago a itinerante na igreja? Porque o itinerante ele tem compromisso de fazer uma boa mensagem naquela noite. Eu não trago itinerante, eu boto quem é da igreja pregar. Que tem Por o quê? DNA, né? Porque ele tem o DNA da igreja. Isso, ele foi gerado daquela forma, ele conhece o que nós pensamos, ele conhece o que a gente faz, ele conhece o jeito da gente formar e a maneira de se fazer as coisas. Então, o grande problema das pessoas hoje é que isso custa tempo. Investimento de tempo, né? E muitas vezes discussão, como eu tive com o Tiago, sim. discussão como eu tive com o Lucas, e tempo Desgastes, né? de deles digerir a informação que eu estava dando, né? E para se compreender para onde nós estamos indo. Porque visão me dá exatamente para onde eu estou indo, não é? E isso sempre eu trabalhei com eles, né? Hoje nós estamos fazendo esse programa aqui, eu disse, ó, isso aqui amanhã é vocês que tem que tocar. Exatamente. Né? Então isso é muito importante, o gerar líderes. Então hoje as igrejas, elas passam por grandes processos de divisões, porque elas não entenderam o básico. O básico é gerar líder. E essa experiência foi em 96 que eu tive, que a gente tentou um processo de expansão com pessoas que não tinham o DNA da Palavra Viva. E eu tive um problema sério. Nesse período, Deus falou comigo, tu quer gerar ou fazer líder? Fazer líder é diferente, tu tá recebendo aí agora o rescaldo de tudo isso. Agora, traga essas pessoas para perto de ti e elas têm que entenderem o espírito que eu coloquei em você e exatamente a mentalidade e a visão. E hoje a gente tem poucos problemas de liderança. Sim. Porque Pouquíssimos todos problemas de compreendem liderança. também, bispo, os alicerces dessa obra, né? Exato. Então, é muito fácil você ver uma casa pronta, né? Uma casa linda, arrumada, decorada. Mas, por trás dessa casa linda, arrumada e decorada, houve muito fundamento, houve muito cavar de poços, houve muito alicerce. E quando você gera, essas pessoas veem o alicerce também, não vem só a casa arrumada. Então, sabem da importância dessa casa arrumada. Meu Né, pai- bispa? Nós mesmo, quando começamos, né? Imagina, eu tinha 6 anos de vida cristã numa igreja tradicional, presbiteriana independente, né? Que eu sou muito grata também, foi a minha conversão. Daí o Flori se converte e vai para uma igreja batista renovada.
Então, quando nós nos encontramos, assim, foi, digamos assim, nós tivemos que nos, digamos assim, nos moldar, adaptar isso, ter essas sensibilidades, né? Para a gente chegar num senso comum, né? Denominador da comum. obra de Deus junto, e também muitas coisas que a gente acreditava ser, digamos, a nossa convicção plena. A gente chegou num momento que a gente disse, não é nada disso. Desconstruiu, né? Desconstruiu com a experiência. Exatamente. Não deu certo. A né? experiência Meu pai- é a base de tudo também, Meu né? pai sempre repetiu uma frase pra mim, acho que tá de forma didática, né? Pra eu internalizar essa frase, que foi: ninguém segue quem não sabe pra onde tá indo. Então o líder, ele tem que saber pra onde tá indo, não é o que ele tá fazendo, É onde saber, ele está indo. é saber pra onde tá indo. O né? caminho sem o atalhos, mais né? importante, eu quero dizer aqui, né? E hoje, eu tô com 30 anos, meu irmão tá com 32, a gente vê que a transição da igreja, não vou dizer que foi fácil, Sim. mas fato é que está acontecendo. Naturalmente não até, tem, né? A gente não tem aquela resistência dos pastores, a gente não tem aqueles pastores aí, não, mas eu tô mais tempo aqui, tem que ser eu e etc. A gente não tem isso porque todo mundo sabe para onde que a gente está caminhando. A construção desse então caminhar, é lógico, a gente está indo para lá, então tem que ser assim, ponto. E todo mundo entende isso, ninguém tem aquela resistência de não, tem que ser eu e etc. É o meu lugar. E o fator ambição, né, Lucas? Tem líder ambicioso por púlpito. Sim. Tem líder ambicioso que, se ele não for o protagonista, ele não se sente valorizado naquele lugar. E o líder servo, o líder que tem o espírito de liderança mesmo, ele nunca vai se desencontrar num lugar, porque ele sabe que o mais importante não é o púlpito. É o púlpito é o lugar menos importante que se tem. Isso É foi verdade. algo que eu demorei para entender, mas que fez total sentido. Meu pai, ele me consagrou umas 8 vezes já como pastor da sede. Ô, E Lucas, eu sei- depois a gente vai contar uma historinha aí de vocês dois, que é bem interessante ali para quem quem é pai aí de adolescente. Não perca no próximo bloco, porque essa história é bem interessante. Sim. Da forma como o bispo conduziu uma situação em casa com seu filho, que era o Lucas, adolescente, numa fase de muitos desafios. Então, fique ligado aí no programa Palavra Viva, Fé que Restaura, aqui na Sara Brasil FM, 89.1 aqui em Florianópolis, 95.5 em Porto Alegre. A gente vai ouvir mais uma música do Avivar, do Ministério Avivar, The Wind, que é linda demais, e depois a gente volta para contar essa história. Ouça aí agora e seja edificado por essa música linda. Desce como fogo, vem como um som de algo totalmente novo. Espírito que mostra maravilhas, faz teus sinais, vem e toma as nossas vidas. Foi preparado hoje, tua presença está aqui.
Você acabou de ouvir a música The Wind, do Ministério Avivar, ligado à Palavra Viva. Hoje, programa Palavra Viva, Fé que Restaura, mais uma vez com a família do Bispo Floria, Bispa Suzy, Pastor Tago, Pastor Lucas, o Cuca, falando hoje sobre liderança, sobre a diferença entre fazer, formar e gerar líderes. Explanamos aqui no bloco anterior sobre esse desafio que é gerar líderes, e a Palavra Viva, que nasceu aqui em Florianópolis em 1989, hoje espalhada por todo o Brasil e pelo mundo, Itália, América, Suíça e por vários lugares do mundo, sendo conhecida também pelas nossas canções do Ministério Avivar. Uma delas, a música Maranata, que você deve ter cantado, ouvido e sendo ministrado por essa música, que também é de composição do Ministério Avivar, na voz de Fernanda Madaloni, que hoje está morando na América, fazendo lá missões também nesse país, que também tanto precisa como nós. E vamos voltar aqui, eu falei no bloco anterior sobre uma questão, uma história que o bispo contou aqui em púlpito, de uma situação envolvendo o Lucas na fase da juventude, adolescência, uma fase desafiante, que para mim, como mãe de adolescente na época, me impactou muito, porque eu falei, nossa, que sabedoria na condução. Bispo, eu queria que contasse essa história, porque o senhor já contou, repetiu umas 3 vezes, mas é importante, principalmente para quem é de ministério, é liderança de igreja, e que hoje não vê seus filhos frequentarem os cultos, ou muitas vezes, como a gente tem assistido, pessoas rumarem para um caminho totalmente contrário, assim, aqui chega a nos chocar muitas vezes, né? Mas essa condução que o senhor teve, eu queria que contasse aqui para edificar outras vidas também. Essa situação foi uma situação muito, muito chocante, né? Primeiro que a gente não, nossos filhos a gente gerou para andarem com Deus, não para... Eu acho que não tem sentimento pior para um pai do que é pastor, que conhece o evangelho, ele ter a ideia que um filho dele está no inferno. Acho que isso é um dos sentimentos mais dolorosos e adoecedores que se tem na vida. E uma certa noite, o Lucas chegou em casa chapadaço, tinha bebido, tinha ido para boate, né? E o Lucas é mais alto que o Thiago, e eles estavam vivendo, e ele estava vivendo uma experiência secular nesse momento, uma experiência mundana, né? E para mim aquilo foi um choque muito grande. E no dia seguinte, a gente se reuniu, o Thiago, a Suzy, ele, né? E ele abriu para mim, eu não quero saber de igreja. E eu não quero, assim, deixar alguns detalhes de fora, porque eu sei que isso aqui são importantes para quem está nos ouvindo aí em Porto Alegre e aqui também em Santa Catarina. Assim, a primeira coisa, as primeiras palavras que o Lucas me falou, ele disse: pai, eu não quero ser pastor e eu não quero estar na igreja. Repudiando toda a história, né? Repudiando a história. Primeiro, o senhor é pastor. E eu vi um monte de gente que o senhor ajudou, depois ele trair e sair da igreja. E eu não quero viver essa traição, esse tipo de traição. Depois eu vi o sofrimento vir para dentro da nossa casa, né? O segundo lugar é que eu vi pessoas falarem mal porque o senhor estava com carro, ou estava com um carro novo, ou coisa dessa natureza. Então parece que pastor tem que ser aquela figura pobre e miserável. E eu não quero ser nem pobre e nem miserável. Eu quero ter uma vida bem-sucedida. Bem-sucedida. E eu vejo que com o senhor e a mãe, isso aqui não está acontecendo. Então eu chutei o pau da barraca mesmo, eu vou me desviar, eu vou para o mundo e eu vou procurar minha vida, né? Aí o Thiago falou, a Suzy falou, depois eu falei. Daí eu olhei pro Lucas e eu disse: então, tudo certo, Lucas, eu tô me desviando contigo. Porque igreja tem um monte. Agora, filho, eu tenho você e o Thiago, e eu tenho 2 filhos. Se eu perder você, eu perdi 50% dos filhos. Então eu vou pra zoeira contigo, nós vamos começar a frequentar a night de Florianópolis, de Camboriú, e nós vamos junto, eu vou contigo. Eu não vou abrir mão de você. Eu vou pra lá com você. Tu vai pro bar, eu vou pro bar contigo. Tu vai pra boate, eu vou pra boate com você. Eu não vou perder você pro mundo.
E foi nesse momento, assim, que eu acho que ele levou um choque, que ele é mais... Não esperava, mais né? Eu acho, preparado pra Lucas. falar, né? Dessa reação. Acho que aqui na nossa casa, assim, a gente estabeleceu isso depois de um tempo, né? Mas a gente nunca teve muito diálogo aberto, assim, durante a infância. A gente não falou muito dos problemas. Sim. Então, tudo tudo ficava subjetivo, né? A gente, subentendido, né? A gente não tinha clareza do que era e do que não era. E, óbvio, que eu sabia que meu pai me amava. Sim. Só que como meu pai é um gauchão lá de Carazinho, não é aquela expressão de tipo... As formas sabe? de amor, né? A forma de amar dele sempre foi trazendo as coisas. Tanto que ele sempre evidenciou isso, né? Pô, isso tem tudo, não sei o quê. E eu cheguei numa fase de revolta que qualquer coisa era motivo pra me revoltar. Eu potencializava tudo, né? E quando ele falou isso, de fato, meu pai, se a Palavra Viva acabar hoje... Eu sei que meu pai ele abre uma igreja do zero amanhã, com outro nome. Em 1 ano a igreja vai estar gigante. Porque a gente já teve essa experiência. A gente foi lá para os Estados Unidos, que era para ter um tempo de família, 40 dias. Ele achou uma igreja lá, o cara estava precisando de ajuda. Ele começou a ajudar o cara, de acho que 30 membros, a igreja estava com 120. Então eu sei que ele tem essa habilidade. E de fato, ele falou isso pra mim: se eu perder vocês, eu perco 50%. Se eu te perder, eu perco 50% do que eu tenho. Agora. Igreja. Tu teve um sonho, né? Eu tive um sonho também, de que na verdade eu saía assim na sala, meu quarto era aqui, no canto direito, o quarto do meu pai era na frente, o quarto do meu irmão era aqui do lado. Então eu saía e eu ia pra sala, eles estavam bem, eles não estavam mal. Só que eu não existia, eu era invisível. E eles estavam bem. Aí Deus falou comigo. Endemoniado, Deus falou comigo mesmo endemoniado. Deus falou comigo: eu não te criei pra viver fora do que eu tenho pra ti. Te criei pra... Se eu te botei nessa família, tem um propósito. Só que eu nunca tinha visto esse propósito pra mim. Meu irmão cantava, meu irmão pregava, meu irmão falava em público. Eu odiava falar em público. Tinha o Ramon, né, que era um dos meus amigos, e a gente, depois desse episódio, uns 2 anos depois, eu assumi os adolescentes. E, tipo, eu sei que eu sempre tive muita habilidade para liderar, só que pouca para me expressar e me comunicar, né? E quando a gente subia no púlpito para dar recado, eu só subia e eu era uma imagem meramente Alegórico. Só para dar suporte ao Moisés Ramon. e Abraão. Quem falava, Era exatamente, Ramon. Moisés e Arão. Moisés e Arão. O Ramon falava e eu só ficava ali do lado representando a liderança. Então, eu sempre tive muita dificuldade, né? E a partir desse momento, assim, eu entendi. Virou uma chave em mim. Então, me fez entender. Eu pude ouvir do meu pai também o que ele pensava. Isso me chocou também. Então, acho que a partir disso, a partir desse diálogo, a partir do ser amado, né? Um momento de cura Foi também, onde né? eu pude construir tudo que eu sou hoje, né? E a questão do legado, né, Bispo? Realmente, igreja... Teria outras, né? Exatamente. Mas filho só tinha esse. E muitas Exato. vezes, essa escolha para um líder de igreja também é difícil, né? Como conciliar a família e como conciliar o ministério. né? Eu digo para as pessoas o seguinte: ministério começa na família. Exatamente. A família é a tua primeira igreja. E se a tua família ela não é a expressão daquilo que tu prega, daquilo que tu ensina, e essencialmente aquilo que tu gera na vida de outras pessoas, alguma coisa está de errada com quem lidera a família. Então, se tu não liderar a família nesse sentido, por exemplo, o Tiago chegou um momento em que eu falei para ele: Tiago, o louvor na igreja tem que ser mudado. Sim. Ela tem que tirar essa história de música de eu. E a partir de hoje, as músicas serão construídas a partir do que Jesus é, não a partir do que nós somos. Então, a partir daqui que começou uma virada gigantesca na Palavra Viva. Sim. Porque ele entendeu, porque ele foi gerado como líder. Né? Ele foi gerado. Hoje eu chego pro Lucas, eu digo: Lucas, a gente bate as pregações e diz: ó, muda isso, bota esse tópico, bota isso aqui.
sem guerra nenhuma, porque ele é um líder gerado. E isso faz com o Gustavo, com o Vitor Hugo. A gente tem aqui uma gama enorme hoje de pastores jovens. E o confronto de ideias, bispo, ele é essencial, né? Porque todos nós pensamos de uma forma diferente. Temos a Bíblia como norte, mas nós temos formas de pensar. Então, respeitando as particularidades, como ele disse, o Tiago era mais quieto, o Lucas era mais, né, tinha um temperamento mais, digamos assim, agitado, mas cada um de nós tem particularidade e Deus respeita essa particularidade da gente, né? Exato. E como líder também o bispo viu isso, respeitando as particularidades de cada um. E isso faz o universo ministerial ser muito mais amplo. Porque um complementa o outro. Exato. O que eu não tenho, a bispa tem. O que a bispa tem, né, não tem, a outra tem. E isso é o corpo de Cristo, a comunidade, né? O poder da comunidade. E a importância de um fato, né? De como não há ambição de púlpito. Isso é uma das coisas mais diabólicas que eu acho que tem. Eu acho que aqui é o contrário, tá? A galera não, vai você hoje. Eu tava falando sobre isso ali, que o pai já me consagrou umas 8 vezes como pastor da sede. E eu ficava, nossa, mas tipo, de novo vai me apresentar como pastor da sede, já me apresentou. E eu falava, mas ele não me dá oportunidade, não prego, não... Mas depois que eu entendi que não é sobre pregar. Pregar é a cerejinha do bolo. Existe um backstage, existe processo, existem pessoas ali, tudo é... aprendizado. Tudo é aprendizado, pessoas e processos, né? Então, depois que eu entendi tudo isso de forma natural, eu digo isso diante de Deus. Aí ele falou, está pronto. Mas foi assim, natural, não foi algo tipo assim, não, ele vai passar. Foi tempo de Deus mesmo. Pude entender que durante era preparação. Esse processo foi uma preparação mesmo para o... E isso é muito importante porque a gente está dando aqui um brief de como se constrói, eu acho, uma família para ministrar uma igreja, né? Sim, também. É verdade. Com suas particularidades, com seus defeitos, com seus desafios, mais aberta, né, bispo? Mais aberta para o diálogo, aberta para aprender, Exatamente. não é verdade? Exatamente. É isso que é legal, porque às vezes o bispo poderia estar numa posição hierárquica e dizer assim, não vou ouvir eles. Olha a idade, 30 anos, eu tenho 60. Vou ouvir por quê, né, É que bispa? nesses processos, por exemplo, tem o processo o cultural, né? Digamos, eu sou manezinha da ilha, papa peixe, né? Depois a gente tem uma pergunta de um ouvinte Descontraída, falando criada nisso. na beira da praia, no relax. E o Florido veio de uma linha gaúcha, né? A maioria são mais meninos do que meninas, então, tradicional, aquela, né? Comedores de carne, né? Então, assim, é um choque cultural. Choque cultural mesmo. Tanto é que os meninos são cataúchos, né? Eu torcia pro Flamengo. Hoje eu não posso... Até o meu neto disse, a senhora... Vó, tu não pode torcer pro Flamengo. Eu disse, gente, dá licença. Só pro Grêmio, que nem o meu vô. Então, é uma questão mesmo de legado, né? De tradição e são os cataúchos, né? Então, eu tô falando isso para descontrair, mas o que acontece? A gente tem gostos diferentes, é possível. Cultura diferente, educação, base de família, tantas coisas que contribuem, né? Mas quando a gente foca no ideal, né? Naquilo que é o necessário, quando a gente tem um foco em Deus, uma palavra de Deus, uma mensagem, um objetivo do reino de Deus, as vaidades elas caem por terra. Exatamente. E a gente percebe que como grupo, né, Jesus, ele viveu 30 anos no anonimato, e quando ele sai do anonimato, em 3 anos, ele vai falar da sua mensagem. Depois, quando ele sai e ressuscita e vai para junto do Pai, ele disse, agora é com vocês. Exatamente. Então, a gente vê um processo de liderança em Jesus. Assim, que agora é com vocês. Constrói em comunidade 30 anos, em família, comunidade, no anonimato, 3 anos se manifesta, e depois ele deixa um legado milenar, né? Histórico, né? Verdade, e é importante que hoje que é legal aqui na igreja, eu diria, nós trabalhamos por ilhas, né? O Tiago tem a ilha que ele trabalha do louvor, da parte musical, e no mundo todo ele é respeitado. As pessoas, quando eu viajo, as pessoas gostam muito do Tiago, porque o Tiago ele tem uma característica diferente do Lucas, né? O Lucas é um líder, o Lucas é o Flori.
o tamanho da família da Suzy, mas é o florir na execução, na ação. Hoje eu tenho que dizer para eles, Luca, a gente pode até pensar em fazer isso que tu tá falando, mas a gente vai ter que levar um tempo. Vamos construir por aqui, né? Puxa, puxa o freio. Tem que puxar. E isso é muito importante, o pai ter diálogo com os filhos, né? Sim. E conhecer os filhos. Isso. O Thiago, por exemplo, ele vai falar agora do louvor para vocês, né? Que é muito importante. O Lucas, eu sento, né? Eu converso com ele, ele entende. Ponto. Ele entendeu, eu não preciso mais puxar aquele botão e falar. O Thiago, por exemplo, se ele for falar comigo alguma coisa, eu digo, Thiago, não dá assim, não, tá bom. Do tipo assim, não precisa mais falar mais nada. Não quero discutir. Nas entrevistas, assim, tu não quer ouvir mesmo, tá entendendo? Falando... Quer dizer, tu tem que conhecer teus filhos. A intimidade e a forma como pensa e como lida com as situações, né? Tiago, falando em Tiago, essa música é muito linda, né? Cantada aqui na igreja do Avivar, A Mesa. A gente vai tocar agora para vocês e na volta queremos que você fale um pouco mais sobre ela. A Mesa, Ministério Avivar, aqui na Sara Brasil FM. Ao rejeitado, Pai, tu és refugiado, encontra abrigo aos teus pés. Em meio às guerras és escudo, e no teu nome encontro salvação. Venha o que tem fome, venha o que tem sede, a mesa está pronta. Venha como estás e vida encontrarás, a mesa
Aqui na Sara Brasil FM você ouviu o Ministério Avivar a Mesa. Essa música linda foi composta por um grupo da Palavra Viva Church também, né, Tago? Sim, ela... Eu falei também anteriormente, as músicas a gente sempre trabalha em grupo. Nada é individual aqui, não é aqui na mesa, como a gente tá vendo, né? Todo mundo participa um pouco de tudo. E também nas partes das composições também. A parte da ponte é minha, o final da música ali, né? Eu que escrevi mais ela, mas quando ela veio já com essa mensagem de trazer as pessoas para Deus. Porque a figura que está sendo falada, né, de onde está sendo narrada, a expectativa, geralmente quando a gente canta é que eu amo a Deus, eu faço aquilo. Sim. E essa música, ele fala pro próximo. Então, venham que tem fome, venham que tem sede. Ele fala de alguém, ele fala de alguém que está vindo para algo que está pronto. Então, se colocando na figura dessa vez, não somente como o pai, depois o pai vai falar sobre isso também. Sim. Mas colocando na figura, quando tem o filho pródigo, do filho mais velho. Porque o filho mais velho, ele não conseguia se ver na casa, né? Ele não conseguia se ver na casa como um filho, ele se vê como um escravo, por isso que ele fala que trabalha como escravo. E a gente não pode ter esse tipo de mentalidade. A gente tem que entender o que a gente tem em Deus, que a gente tem em Cristo. A gente tem que oferecer para as outras pessoas, para que elas tenham a mesma coisa. Não ficar, quando elas chegarem e se assentarem à mesa, de falar assim, mas eu nunca tive esse tipo de exposição, mas eu nunca tive esse tipo de coisa na minha vida, eu nunca tive essa oportunidade. Mas entender que as pessoas estão vindo para Cristo através de uma mensagem que tu tá pregando, que tu tá sendo um instrumento para trazer. E o pai até vai falar uns pouco sobre isso também. Bispo, é interessante também, o Thiago falou do irmão mais velho, né? O Thiago é mais velho, né? E o Cuca é o mais novo. E está vendo a transição geracional, né? O Cuca hoje assumindo esse papel, né? Sim, sim. E não há, a gente convivemos há muito tempo, não há competitividade entre vocês, né? Isso também foi uma forma de gerar liderança, né, Bispo? É isso que eu chamo de líder gerado. E isso é interessante, quando eu viajei para os Estados Unidos, eu fiquei 3 meses lá e nós tínhamos uma série que nós iríamos começar aqui. A vida que eu nunca tive, e a gente ficou preocupado de como tratar disso, porque a palavra estava com o Lucas, né? E foi algo interessante, porque os outros pastores mais jovens chegaram, liderado pelo Tiago, e o Tiago chegou para mim, não, a palavra está com o Lucas, então deixa ele pregar todos os domingos. Ele veio com a temática, tava tudo na pronto, cabeça dele. Inclusive, a primeira reunião que a gente fez, a gente conversou e ele falou, cara, eu tenho que pregar. E a gente falou, tá, mas eu acho que dá. Eu falei, cara, na real, eu quero que tu pregue. A gente chegou no final da reunião e pensou assim, não, na real, a gente quer que tu pregue. Porque é muito melhor a gente construir junto e tu só falar o que tá no teu coração já. Porque foi uma construção que foi coletiva, mas alguém tem que levar a mensagem, né? Então, que bom perceber isso, que há uma sinergia, há uma unidade em espírito também, para entender, né, Bispo? Exatamente, não existe uma... Aí que eu te digo a diferença do líder formado, do líder fazer líder e do líder gerado. O líder gerado, ele entende quem Deus quer, a hora que ele quer e o que Deus está querendo fazer. O feito nunca vai entender isso, o formado nunca vai entender isso, agora o gerado vai entender isso. Sim. Então foi nesse momento que eles fizeram a grande diferença na igreja, né? Isso é porque o líder gerado, ele não atua por posição. Isso. Já parou para pensar que grande massa, a grande massa que a gente lidera não é de gente integral, é de gente voluntária. Exatamente. Não tem como a gente se posicionar por posição com gente voluntária. Exatamente. Ou tu gera uma influência na vida das pessoas, ou tu perde as pessoas. Sim. Então, por ter esse entendimento, a gente já tem essa cosmovisão que a gente não lidera por posição, mas sim por influência. A gente sabe que a gente não está aqui pela posição, mas pelo chamado. Então eu não tô aqui, não tô como líder da sede, coisa e tal, e eu não tô exercendo uma autoridade sobre o meu irmão. Eu tô cumprindo o meu chamado, cumprindo a minha função. E todos compreendem isso, né? Gera uma responsabilidade, não é algo que... É claro que tem os benefícios, mas tem a responsabilidade de estar nessa função. Sim. Né? Então, hoje a gente consegue dividir muito bem isso e a gente é muito parceiro, a gente constrói tudo junto. Sim. A gente aprendeu a construir tudo junto. Só para finalizar... Então, se a gente vai falar de um clipe, a gente faz junto. Se a gente vai falar sobre como a mídia deve ser, a gente faz junto.
Se a gente vai falar, todas as decisões a gente faz junto. Unidade. Então, E não as tem- pregações fazem junto. E as pregações a gente faz O junto. pai falou, se fosse líderes só colocados nas posições como líderes, eles iam se preocupar em fazer o quê? Se preocupar em fazer uma escala. Se preocupar em fazer um meio que agradasse todo mundo. Que todo mundo fica... Mas não era vontade de Deus. Não era o que Deus... Não tinha colocado no meu coração como colocou no coração do Lucas. Então a gente tem que partir do princípio de que a gente tem um chamado. Esse chamado tem uma voz de que alguém falou alguma coisa. É a mesma Vamos coisa respeitar. que... vamos gravar uma canção com o Lucas sabe cantar, sabe tocar violão. Eu vou gravar uma música com ele porque ele também tem que ter oportunidade. Eu não tô fazendo um líder, eu tô deixando um espaço de sobra. Tá forçando o tá líder. Tô forçando um líder, eu tô forçando É alguma que coisa. agradar os a homens, galera. né? Isso, Hoje tem isso. essa preocupação também, Isso, né? esse é um ponto muito importante, porque as pessoas... Bispo Roberto, ele tá 19 anos na igreja, Bispo Sérgio tá 21, Bispo João tá 20, o Bispo Rude tá 25, tá 30 anos, né? Mais antigo. A gente, a Sheila tá quanto tempo? 24 anos. 24 anos. Então, Fernanda, olha só, 30, Fernanda a Madalani, gente 30. praticamente... 25, acho. 25, praticamente 25 anos. Pastor Vado, 20. A gente pega as pessoas estão há muito tempo andando junto. Então a gente vê que realmente não... Se a gente for tratar as pessoas por posição, vai Os que faltar, tão vai mais faltar, exatamente vai faltar a outra função, posição. né? Então a gente valoriza muito esse aspecto comunidade, porque se tu tira a comunidade, só sobra a função. Agora, se tu tira a função, só sobra a comunidade. Exatamente. Então, claro, as pessoas, elas cumprem funções. Isso é lógico, né? Mas a gente não tá aqui pela função, a gente tá pela comunidade. Pela comunidade. É, E um movimento muito bom, né, Bispo? Que a Palavra Viva tem agora investido, que é nessa geração, na próxima geração, agora né? a gente tá pegando a próxima geração para preparar eles, para eles saírem Exatamente. daqui e irem abrir outros espaços no mundo, outras cidades, já para a próxima geração ocupar o que a gente tá fazendo hoje aqui. Exatamente. Agora, uma coisa assim, eu queria deixar, porque isso tá no meu espírito. Se um pai e uma mãe querem destruir um filho, injete nele sede de poder. Sim. Tá na igreja e comece a dizer para ele, tá vendo como não está sendo aproveitado, tá vendo como você não está tendo espaço, tá vendo como ele só... Por exemplo, nós estamos fazendo um programa aqui de família, aí pode a pessoa dizer, tá vendo como ele está só falando dos filhos dele? Não, nós estamos primeiro dando um brief da nossa história, de como nós chegamos aqui, de como a gente está aqui, mas não significa que nós vamos estar aqui fazendo um programa todo dia. Aqui vai ter muita gente fazendo programa, e muitas vezes eu não vou estar aqui. E vai contando estar você, suas Sheila, histórias, vai né? estar a Suzy, vão estar pregando, vai estar o pastor Jonatas lá de Porto Alegre, o pastor Marcelo, o pastor que chamamos o doutor René Assunção, que vai ser pastor sênior nosso, lá líder, que tem a minha idade, porque nós precisamos sempre ter uma pessoa forte assim. Boi velho, boi novo. Boi velho, boi novo. A gente tem a experiência das feridas e a gente tem como evitar de eles se ferirem. Então, não se trata de injetar poder. Agora tu vai ter a primazia, agora tu vai estar chegando, agora tu vai ser o grande líder dessa igreja. Não, se tu tiver essa mentalidade, eu quero dizer, tu é líder feito, tu não é líder gerado. Tu vai trazer muitas doenças e dores de cabeça para a igreja. Seja líder servo, porque é disso que Jesus precisa, é disso que a igreja precisa e o reino precisa. Líder servidor, né, Bispo? Eu assim, para finalizar, eu acho que é interessante, assim, ó, o papel da mulher nisso, como a esposa do pastor principal, né? Essa condução, acho assim, e o processo dos meninos, eu me lembro, assim, uma vez eu acho que o Lucas veio comentando de algum pastor, e o Flori disse, e você tem que obedecer, e você tem... Então, os meninos passaram por um processo de igreja natural, como tudo. Até para se batizar. O pai nunca Forçou, né? desautorizou um pastor. Se o pastor chamou minha atenção, claro, né? Eu já chamei tua atenção. eu tenho acesso ao meu pai, né? Então eu vou falar, o cara chamou minha atenção. Estava certo, estava errado. Então fechou. E uma coisa assim importante, isso que o Lucas falou, eu nunca desautorizei pastor. Verdade. Agora, se eu vi que o pastor errou, eu chamava o pastor particular depois, conversava com ele. Nunca na minha frente. Me contava a história, nunca na frente dele. Para E não depois, desautorizá-lo, né? O pastor ia conversar com ele e iria corrigir. Porque se houver do pai e da mãe
essa ênfase no coração do filho, ela está criando um filho envenenado Pula etapa, que não né? vai conseguir desenvolver o seu potencial, porque ele vai ser fortalecido no erro que ele cometeu. Então, quer ser feliz, não desautorize líder. E a criança poder nascer, assim, se criar num ambiente de igreja, não com aquele, digamos assim, com aquela responsabilidade, porque é filho de pastor, de sim, no líder, exemplo, né? E tem que ser, aí ó, muitas professoras, né, o Lucas, por ser mais intenso assim com o grupinho dele, o Gessé também fazia parte desse grupo e outros, aí ele dizia, mas ele fez isso, eu disse, porque ele é criança. Exatamente. Né? E esse processo natural que tem que ser chamado a atenção, tal, mas não ter aquele peso por ser um filho de um líder e um pastor, obrigatoriamente não deixa de ter coisas de criança. Exatamente, respeitando a fase, né? E esse papel de mulher, eu penso assim, ó, que eu muitas vezes me vejo no papel hoje, né? Nessa transição de gerações, como a gente está colocando, nessa questão de liderança. Muitas vezes eu faço papel de vó, de sogra, dou suporte para eles e manejo a vida também nesse sentido deles poderem ter um momento com as esposas, com os filhos e poderem começar esse processo. Não está aqui no púlpito, mas está cuidando Exatamente, do neto em casa. Eu também prego, eu também gosto de fazer igreja, Exato. mas Isso também é ministério. eu não influenciar o contrário, né? Exatamente. Não querer segurar com as mãos, meu marido não tá, então eu tenho que segurar essa visão aqui com as rédeas e não deixar eles criarem esse lugar, né? Ocupar esse processo. lugar, Aprender né? mesmo. E esse programa está chegando ao fim. Que bom estar com vocês aqui na Sara Brasil FM, no Palavra Viva, programa Palavra Viva, Fé que Restaura, um programa da Palavra Viva Church. Você é o nosso convidado para estar nos nossos cultos. Pode conferir aí a agenda da igreja no Palavra Viva Church no Instagram, nas nossas redes sociais, no nosso site. E você vai ser muito bem-vindo a essa família. Hoje estivemos aqui em família contando a história dessa igreja que nasceu em Florianópolis em 1989, hoje presente em vários lugares do país e do mundo, propagando aí a palavra de Deus e uma graça, né? A graça que é de graça e nos faz muito mais fortes em Deus e muito mais íntimos em Deus. Então, que você seja muito abençoado. Vou pedir para a Bispa Suzy hoje fazer a oração final. Pode ser, Bispo Flori? E a gente vai se despedindo por aqui. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos de todo o nosso coração por cada pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, que teu Espírito Santo possa testificar a cada palavra em seus corações, abençoando as suas vidas, suas casas, seus trabalhos, seus ministérios, Senhor, que o Senhor guarde a vida e o coração deles, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Tago. Obrigada, Cuca. Obrigada, abraço. Bispa. Obrigada, Gente. Bispo Flori. E até amanhã com mais um programa das 5h30 da tarde até as 6h30 da tarde aqui na Sara Brasil FM. Um abraço. Até amanhã. Você participou do programa Palavra Viva, um programa da Igreja Palavra Viva com sede nacional em Florianópolis. Quem realmente sou. E quando o medo vier, em ti confiarei, pois só em ti eu sei quem eu sou. Itália, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos da América, Brasil. A Palavra Viva Church, que nasceu em Florianópolis, hoje está espalhada em vários lugares do Brasil e do mundo. Confira uma bem perto de você em nosso site www.palavravivachurch.org. Há um abraço de Deus esperando por você. Agora eu entendi o verdadeiro amor. Abri meus olhos. Posso encontrar teus braços sempre abertos. És meu Pai. A alma generosa prosperará. Se você ama missões e quer estar com a gente, faça sua doação pelo Pix, que é o nosso e-mail: secretaria.institucional@palavravivachurch.org. Repetindo: secretaria.institucional@palavravivachurch.org.
palavravivachurch.org. Investir em vidas sempre terá um retorno garantido. Se desfaz e eu encontrei teu amor, graça tão maravilhosa que do céu nos alcançou, no amor de Jesus rico em misericórdia, com bondade nos cercou, no amor de Jesus. Sei que posso encontrar teus Reserve um tempo para buscar, orar, intensificar a sua intimidade com Deus. A Palavra Viva Church, com sede em Capoeiras, bem pertinho do Angelone, está de portas abertas esperando por você. Fique ligado nos dias e horários. Quarta, 20 horas, culto da comunidade. Sexta, às 20 horas, culto de libertação. Sábado, 16 horas, culto da galera, os adolescentes da PV. Sábado, 20 horas, tem o Pulse PV. Domingo, às 10 da manhã e 19h30, culto da família. Maiores informações, acesse o nosso site www.palavravivachurch.org. graça tão maravilhosa